Bom, queridos, nós estamos aí falando já alguns cultos sobre visão. Nós falamos alguns cultos passados da importância que nós devemos ter com relação à visão na nossa vida. Nós comentamos que muitos caminham hoje apenas por vista, e caminhar por vista é estar com o olhar apenas no hoje, apenas nas circunstâncias do presente, mas que nós devemos aprender na verdade a caminhar por visão, a caminharmos por visão, porque visão é um conceito que é inspirado por Deus no coração de um ser humano e que nos ajuda a irmos além das circunstâncias à nossa volta. Então isso foi o que nós falamos basicamente nos cultos passados. Se você não pegou e você queira, que é um assunto muito interessante, muito legal, talvez você é alguém que está caminhando hoje somente por vista, somente pelo que você está vendo aqui, mas alguém que caminha por visão, ele vem além da circunstância que está passando hoje, ele consegue ver aquilo que Deus vai mover amanhã, porque essa visão foi Deus que colocou no coração dele. Então se você quiser, você pode acessar o nosso Facebook, Bola de Neve Foz. Se você não conseguir pelo Facebook, também coloquei no meu canal do YouTube Pitadas de Sal. Veja o que fica melhor para você e fique à vontade. São ferramentas que nos ajudam a pegarmos aquilo que talvez nós não pegamos, e é muito bacana. Mas hoje nós continuaremos falando sobre visão, porém nós iremos entrar em uma área muito importante para todos nós, porque quando nós olhamos, igreja, muitos querem e desejam viver mais de Deus. Quem deseja viver mais de Deus aqui? Todos nós, a gente levanta a mão, pé, se joga. Eu quero, Jesus, vem em mim que eu estou facinho. Então todos nós vivemos e nós queremos viver mais de Deus, nós desejamos mergulhar mais em Deus, porém nós temos que olhar para as nossas vidas e percebermos que isso já é muito bom, você querer mais de Deus, porque só de você estar aqui, mesmo num calor como esse, já mostra que dentro de você tem um desejo ardente, uma expectativa de viver mais do Senhor. Talvez nós passamos momentos onde nós buscamos, clamamos, jejuamos, nos consagramos, nos lançamos no Senhor, porque dentro de nós queremos viver algo poderoso e maravilhoso vindo da parte de Deus sobre as nossas vidas. Porém, nós também devemos compreender que para vivermos tudo o que Deus deseja derramar sobre as nossas vidas, coisas que estão em nossas vidas precisam ser eliminadas, removidas, cortadas e até mortas dentro de nós. Se nós queremos viver mais do Senhor, nós temos que olhar para as nossas vidas e percebermos que existem coisas em nós que precisam ser eliminadas. Existem coisas em nós que precisam ser retiradas. E se realmente queremos viver algo da parte de Deus, nós não podemos caminhar com aquilo que não agrade ao Senhor. E agora, por que eu estou dizendo isso? Porque o Senhor me incomodou essa semana. Na verdade foi bem no começo da semana. Ele me incomodou, ou tocou a minha vida para ministrar sobre o culto de domingo. E eu falando sobre visão, eu estava com uma perspectiva de dar uma continuidade e tal com relação àquilo, mas ele falou assim: não, você vai ter que ministrar sobre algo que a igreja precisa ouvir. Você vai ter que ministrar sobre algo que aonde vocês estão entrando, a igreja precisa receber esse ensinamento. Então aquilo que você vai ouvir hoje, eu preciso que você abra o teu coração e que você entenda que o Senhor deseja mover sobre todos nós mais e mais. Contudo, Ele espera da nossa parte atitudes. Ele espera da nossa parte um posicionamento. Ele espera da nossa parte uma decisão. E o texto que eu queria conversar, na verdade, com vocês é onde um profeta, um homem de Deus, ele teve uma experiência incrível com o Senhor. Ele foi tocado de uma forma tão poderosa e tão sobrenatural, que através da atitude dele, daquilo que ele fala, através daquilo que ele menciona, nós vamos conseguir trazer para nós hoje ensinamentos que vão trazer um crescimento, ensinamentos que vão trazer transformação, ensinamentos que vão nos ajudar realmente a sermos governados pelo Rei Celestial e não mais pelo Rei Carnal. Nós vamos aprender hoje a sermos governados pelo Rei Celestial e não mais por um rei carnal. E isso eu falo para você que nessa noite você vai ter que abrir muito o seu coração e permitir essas verdades penetrarem a sua vida, assim como tem penetrado a minha. E aquilo
que com certeza Deus irá trazer são ensinamentos que vão nos ajudar não apenas hoje, mas na nossa caminhada. Então o texto que eu queria ler com você está lá em Isaías, capítulo 6, versículo 1 ao 4. Se você estiver sem Bíblia, no telão você consegue nos acompanhar. Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 4 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Repete comigo: eu vi o Senhor. Então aqui o profeta está falando: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. E as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Até aqui. Aqui nós estamos lendo um texto muito interessante, que eu já ouvi muitas ministrações falando sobre esse texto, já li sobre esse texto, muitas coisas que já impactaram a minha vida há anos atrás, e coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Mas aqui nós estamos diante de um momento onde eu falei para vocês que nesta semana eu senti muito forte trazer isso para a igreja. Porque aqui o profeta Isaías, ele faz uma declaração extraordinária. O profeta Isaías, ele é um profeta muito messiânico. Ele fala muito sobre Jesus, ele fala muito sobre a volta do Senhor. Ele já falou de promessas, de profecias que já se cumpriram e outros ainda que se cumprirão, que nós veremos. Ele fala de coisas que nós estamos vivendo hoje. Então é impressionante como Deus moveu na vida desse homem, como ele foi tocado pela glória do Senhor. Mas agora nós estamos diante de um momento onde o profeta faz uma declaração, que se nós passarmos rapidamente por aquilo que ele fala, nós não percebemos o que ele realmente quer dizer. E logo no versículo 1 que nós acabamos de ler, ele fala assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Aqui, amada igreja, eu não creio que o profeta Isaías, ele estava simplesmente mencionando o rei Uzias de forma cronológica, para poder mencionar e sintonizar. Então galera, no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Então só para vocês se sintonizarem, só para vocês se localizarem cronologicamente quando isso aconteceu. Por mais que isso também é relevante, mas eu não creio que foi apenas isso. Eu não creio que ele está falando apenas de uma coisa cronológica. Eu creio que aqui existe algo por trás. Ele está falando de algo que representa e fala muita coisa. Porque aqui, meu irmão, quando nós olhamos, Isaías, ele profetizou durante o reinado de 4 reis. E Uzias foi o primeiro deles. E isso nos mostra que aqui Isaías, ele era bem jovem, e Uzias também. E com certeza Isaías se tornou um admirador do rei Uzias. Por quê? Porque quando você olha, o rei Uzias, ele foi um dos reis que mais deu vitórias em Israel em toda a sua história. Nós vamos passear um pouquinho sobre a vida de Uzias, mas quando você pega para ler os detalhes, é impressionante o que esse jovem garoto assumir um trono, ele com a ajuda de Deus, aquilo que Deus moveu, o que ele fez, as conquistas que ele trouxe. Uzias foi um cara, um rei, que ele fez coisas extraordinárias. A palavra fala que ele fez armas de peritos. Eram aqueles objetos que arremessam grandes pedras em cantos de castelos ou de fortalezas. Então foi esse cara, esse jovem, que foi ali em Israel levantado. E é interessante, porque aqui, com certeza, aqui você vê que Isaías se tornou um admirador de Uzias, com essas vitórias que ele veio trazendo, porque a palavra fala que Uzias, ele começou a fazer aquilo que era reto, aquilo que era bom, aquilo que era certo perante o Senhor. Então as pessoas se admiravam, porque viam Uzias
uau, esse rei é sensacional, o nível de avanço, aonde ele vai tem conquista, aonde ele vai tem vitória. Então com certeza Uzias via como alguém que tinha muita conquista, e a nação respeitava e amava esse homem que lhe havia devolvido a glória e o prestígio. Israel aqui, eles estavam com o reino dividido, o reino do norte e o reino do sul, e aqui já havia guerras entre eles, e agora esse rei Uzias vem, e a fama dele foi tão forte, porque você vê que a galera mencionava, a palavra fala que a sua fama percorreu muitos lugares. Então você vê que até naquela época a galera não tinha um Twitter, mas fofocava de um para outro até chegar em vários lugares. Então todo mundo mencionava, a galera falava, mano, tem um tal de Uzias, o cara começou com um pivete, era um pivete desse tamanho, dessa idade, mas começou a trazer vitória. Um povinho de Israel que está meio dividido, um reino dividido, mano, aonde o cara vai, o cara tem conquista. Então as pessoas vinham Uzias e falavam, uau, que cara é esse, que rei é esse, que força é essa? Então aqui você vê que é um ponto muito interessante, porque nós podemos dizer que aquele jovem profeta admirava aquele rei, porque aqui é o ponto interessante para todos nós hoje, porque a declaração de Isaías expressa e fala algo que precisa tocar a minha e a sua vida hoje. Porque Isaías ele fala que somente quando morreu Uzias, o rei natural, o homem carnal ou o rei carnal, foi então que os seus olhos viram o rei celestial, o Senhor dos exércitos. Isaías está falando, quando eu vi, ou no ano da morte do rei Uzias, que era um rei carnal, a quem eu admirava, a quem eu tinha um respeito, quando ele morreu, foi então aí que eu consegui ver o rei celestial, o Senhor assentado no alto e sublime trono. E aqui, como eu disse para vocês, amada igreja, eu não creio que Elias está falando apenas de uma forma cronológica, mas ele está trazendo ensinamentos poderosos e preciosos para as nossas vidas. Porque quando nós olhamos aqui, se nós hoje queremos ter uma visão do rei celestial, o rei que é carnal precisa morrer em nossas vidas. Se eu e você queremos ter a visão do rei celestial, aquilo que governa nossas vidas, que é carnal, precisa morrer, ser removido, ser retirado, ser exterminado. Se nós queremos viver mais de Deus, mais do Senhor, aquilo que tem governado as nossas vidas, que não agrade a Deus, precisa ser removido de dentro de nós. E aqui, se nós olharmos, nós podemos dizer que, se queremos que o Senhor dos exércitos, com seu poder e glória, governe, então aquilo que representa Uzias tem que morrer em nossas vidas. E se nós olharmos quais foram as atitudes de Uzias, que hoje devemos olhar para as nossas vidas e percebermos e vermos e percebermos o que nós devemos eliminar completamente. O que na vida de Uzias aconteceu para que Isaías mencionasse e nós hoje pudéssemos aprender e viver algo poderoso e sobrenatural? A primeira coisa que eu quero falar para você, se você é alguém que anote, anote. Eu vou falar alguns pontos, alguns tópicos que podem te ajudar, algumas coisas que você vai olhar para a tua vida, mas eu aqui, ó, olha para mim. Eu não quero que você olhe para o teu vizinho, mano, isso aqui é para você, ó, tem a ver contigo. Não, você tem que olhar para você. Olhe para dentro de você. Porque quando eu preparo a palavra, eu não fico assim, ó, vou pregar isso aqui que vai pegar o fulano, esse aqui vai pegar o ciclano. Não. Eu vejo o que está acontecendo nas nossas vidas. Eu vejo o que está acontecendo no ambiente de igreja. Eu falo, Deus, qual é a direção? O que o Senhor quer ministrar? E Deus começa a trazer aquilo que tem que ser ministrado. Então a primeira coisa que tem que ministrar é as nossas vidas. Aí sim, Deus vai começar para frente. Mas a primeira coisa que eu vejo aqui, Uzias era alguém que teve um ótimo começo, mas não permaneceu fiel até o fim. Uzias foi alguém que teve um ótimo começo, mas ele não permaneceu fiel
até o fim. Porque aqui você vê, como eu disse para vocês, Uzias, ele teve um começo extraordinário. Ele venceu guerras, ele teve conquistas, ele criou armas, ele fez coisas que muitas pessoas admiraram. Ele teve a sua fama, que nós acabamos de mencionar, que percorreu, as pessoas foram. Imagina, gente, hoje, com a tecnologia, a internet, você faz alguma coisa, o negócio propaga muito rápido. Mas naquela época, nós estamos falando de que não tinha a tecnologia que nós temos hoje. E mesmo assim, a fama dele percorria. Então você vê que ele era alguém que, quando você lê, ele tinha um ótimo começo. Olha só, 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 4. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez. 1, 2, 3, Deus o fez prosperar. No dia que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então você olha, é alguém que tem um ótimo começo, sim ou não, gente? Sim. Buscou o Senhor, foi lá falar com o profeta que tinha as visões, porque o profeta recebia as visões de Deus. O rei caminhava junto. Para onde Deus está falando? Para cá? Vamos para cá? Para lá? Para lá. Então ele foi obediente à visão profética, ele foi obediente à voz profética, ele buscou o Senhor, ele teve direções do alto, ele fez tudo aquilo que agradava ao Senhor. Só que quando você olha, por exemplo, meu irmão, o fim dele não foi o melhor, porque nós vamos chegar lá, mas ele não foi alguém que terminou bem. Ele foi alguém que não terminou bem. Ele foi alguém que abandonou o Senhor. Ele foi alguém que deixou o Senhor de lado. Nós vamos passear por causa desses tópicos, mas ele foi alguém que simplesmente não quis mais buscar a Deus. Então ele teve um ótimo começo, mas ele não teve um ótimo fim. E se nós olharmos aqui, amada igreja, a palavra fala: melhor é o fim das coisas do que o seu início. Repete comigo: melhor é o fim das coisas do que o seu início. Não importa como eu comecei, a questão é como eu vou terminar. Eu posso começar num gás bacana, legal, mas a questão é como que eu vou chegar no fim. E aqui, queridos, quando nós recebemos o Senhor Jesus em nossas vidas, muitos acham que nós entramos por uma corrida de 100 metros, mas na verdade não. Nós entramos em uma maratona. Nós entramos em uma corrida que a cada dia é mais uma milha, a cada dia é mais um passo. Nós entramos em um lugar onde nós não estamos imunes de pancadas, de problemas. Nós teremos pancadas e problemas. Nós passaremos por situações difíceis, situações onde as pessoas vão falar muitas coisas, situações que nós jamais poderíamos imaginar. Só que a palavra fala, meu irmão, que melhor é o fim das coisas do que o seu início. Então hoje eu falo para vocês, eu sou alguém que parei de brincar com o Senhor. Desde 2001 eu parei de brincar com o Senhor. Por mais que eu nasci num lar cristão, eu parei de brincar em 2001, porque até aquela data eu ainda não tinha me firmado no Senhor. Mas no dia que eu me firmei no Senhor, eu entendi. Eu não entrei numa corrida de 100 metros, eu entrei numa maratona da vida. E quando você recebe o Senhor Jesus, você entra nessa maratona. É a cada dia mais um passo, a cada dia mais uma jornada, a cada dia mais uma pancada, a cada dia mais uma vitória. São coisas que nós passamos e nós enfrentamos. Contudo, Deus espera dos seus filhos a mesma coisa. Deus espera dos seus filhos que receberam Jesus como o Senhor e Salvador, que eles permaneçam firmes até o fim. Não adianta nada eu dizer o que Deus fez ou vivi no passado no Senhor. A questão é o que eu estou vivendo hoje e como que vou completar a minha carreira no amanhã. Então não adianta nada eu falar: nossa, lá em 1980, mano, foi da hora, rolê foi top, visões, bacana, top demais. Como é que você está hoje? Ah, não estou mais com o Senhor. Não adianta nada. Não adianta nada eu falar do que foi do passado. Não estou falando aqui que você pode testemunhar, não é isso. Mas tem gente que só olha para o passado: não, lá foi legal, lá foi bacana. Não, melhor é o fim das coisas do que o seu início. Se eu tenho mais glória no passado, é sinal que eu já perdi algo hoje.
Se eu consigo só ver as vitórias do passado e não consigo mais ver vitória hoje, eu perdi alguma coisa no meio do caminho. Porque o Deus que nós conhecemos é um Deus progressivo, é um Deus que traz vitória hoje, mas traz vitória amanhã, e depois de amanhã Ele traz uma nova vitória, e depois de amanhã uma nova vitória. Então eu posso falar do que Ele fez no passado, sim, só que Ele espera que eu e você possamos permanecer firmes até o fim. E aqui é a pergunta que eu e você temos que responder: eu estou firme na caminhada com o Senhor? Eu estou firme na caminhada com Deus? Do dia que eu recebi o Senhor no meu coração, eu permaneço firme com Ele até o fim? Porque Uzias foi alguém que começou muito bem, mas ele se perdeu, ele não teve um final legal. E não adianta nada eu falar que eu já vivi muitas coisas, e eu não sei você, quem já evangelizou gente na rua, você vai trocar ideia, eu já fiz muito disso. Você vai conversar com os caras, estão largados na sarjeta, o cara sabe de Bíblia, sabe de tudo. Ele fala: não, mas eu sei tal. Parceiro, você pode falar o que você quiser, mas hoje você não é mais alguém que permaneceu fiel até o fim ao Senhor. Você trocou o Senhor por droga, você trocou o Senhor por tudo, você trocou por tudo. Do que adianta eu falar que eu sei? A questão é, eu permaneço firme? É diferente. É diferente. Por exemplo, estou casado com a pastora. Eu posso falar para vocês e para ela que eu sou fiel, mas quando que eu vou provar fidelidade? No final de tudo, no último fôlego de vida. Hoje eu continuo fiel, show. E amanhã preciso permanecer, e depois de amanhã permanecer. Não adianta nada eu falar: não, lá em 2006 quando eu casei com ela eu tratei ela bem, hoje já era. O que adianta? Isso não é permanecer firme. Isso não é permanecer firme. Então eu posso falar muitas coisas. Quando você olha 1 Coríntios capítulo 4 versículo 2, olha só o que a palavra fala: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros, aqueles que estão envolvidos no Senhor, o que se espera dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado, 1, 2, 3 e fiel. O que se espera daqueles que estão envolvidos com o Senhor é que cada um deles seja encontrado fiel. E fiel não é alguém que para no meio do caminho. Fiel não é alguém que fala apenas da boca para fora. Fiel é alguém que permanece até um fim, independente do que aconteça diante dele. Isso é ser fiel. Quando você olha, por exemplo, o que o Senhor Jesus fala, olha só o que o Senhor Jesus fala. Quem que está falando? O Senhor Jesus. Jesus respondeu: ninguém tendo posto a mão no arado olha para trás, é apto para o reino de Deus. Quem que está falando isso? O Jesus da geração que é só love. O Jesus da geração que só prega o love de Jesus. Mas Jesus é amor. Ele não se preocupa comigo. Ou melhor, Ele se preocupa comigo a tal ponto que Ele deixa eu fazer o que eu quiser. Que Bíblia que está escrito isso, crente? Ele está acabando de falar: ninguém que tem posto a mão no arado olha para trás, é apto para o reino de Deus. Sabe o que essa palavra apto no grego significa? Útil. Sabe o que ele está falando? Ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás, é útil para o reino de Deus. A pergunta que eu faço para você e para mim hoje é: você é útil no reino de Deus ou não? Você é alguém que já colocou a mão no arado e olhou para trás? Se você é um desses, você não é útil para o reino de Deus. Não são minhas palavras, é as palavras de quem? Ai pastor, mas cadê o amor de Jesus? Está aqui. Alguém que põe a mão no arado e olha para trás, ele fala: não é útil para o reino. Porque o Senhor não quer pessoas que ficam olhando para trás. Ele quer pessoas que terminem e completem a carreira. Ele quer pessoas que permaneçam até o fim. Ele não quer pessoas que ficam choramingando pelo meio do caminho. Pessoas que ficam reclamando: ai é isso, ai é aquilo. Tem pancada? Claro que tem. Tem bomba? Claro que tem. Tem BO? Claro que tem. Mas Ele espera homens e mulheres que permaneçam firmes até o fim. Pessoas que entendem o que isso quer dizer. Então, como eu disse, não adianta nada eu no meu casamento dizer que sou fiel apenas hoje. Eu irei provar a minha fidelidade apenas no final da minha vida. Não adianta nada alguém ter um ótimo começo no trabalho, mas no meio do caminho se perde. Da mesma forma com o ministério, da mesma forma como pastoreio, da mesma forma como pais e filhos. Não, eu fui um ótimo pai lá em 80, mas hoje larguei, abandonei, não adiantou nada. Não permaneceu. Não permaneceu.
Não permaneceu. É o permanecer. Tem que permanecer. É fácil falar. Então aqui, eu e você devemos pensar e respondermos umas perguntas para nós mesmos. Será que nós temos permanecido fiel à palavra de Deus, a Deus? Será que nós temos permanecido fiéis ao ministério, aos pastores, aos líderes, aos nossos pais, à esposa, ao marido, ao nosso chefe? Será que nós temos permanecido fiéis? Permanecer fiel é alguém que caminha lado a lado sem nada a esconder. Fiel é alguém que caminha junto sem nada estar oculto, nada estar escondido. Fiel é alguém que tem o coração alinhado e eles caminham juntos e não separados com visões diferentes. Porque a palavra fala em Amós 3:3: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Tem como, gente? Não. Não tem como. Dá treta, dá atrito, dá bomba. Não dá. Eu já falei para vocês e eu vou repetir hoje. Eu passo a minha vida inteira para ouvir somente uma frase do Senhor Jesus: servo bom e fiel. Eu passo a minha vida inteira para ouvir essa frase: servo bom e fiel. Alguém que permaneceu até o fim. E eu só vou poder provar isso no meu último fôlego de vida ou no arrebatamento da igreja. Volta Jesus, tá bom, facinho, aleluia. Eu só vou conseguir provar isso no último dia. E naquele grande dia eu vou dizer algo para você: não vai ter como esconder nada do Senhor. E aí é que a casa cai. Porque aquilo que estava em oculto, Ele vai trazer à luz tudo. Então aquilo que nós mantivemos escondido durante muitos anos vai vir à tona. Então o que é melhor? Eu esperar e enganar pessoas a vida inteira, ou já colocar tudo para fora, me ajustar, me alinhar, para quando chegar na glória falar: cara, você fez isso? Pois é, eu fiz, mas você esqueceu também o que eu fiz lá. Eu me arrependi, mudei, direcionei e busquei a restauração do Senhor na minha vida. Ou você quer pagar para ver como que vai ser lá na glória? Aí a escolha é nossa. Só que aqui você vê que a primeira coisa que o Senhor espera de nós é uma geração que permaneça fiel. É uma geração que não começa apenas bem, mas terminam bem, finalizam bem. Agora, a segunda coisa que eu vejo também na vida de Uzias. Uzias também nos mostra alguém que busca apenas os seus próprios interesses. 2 Crônicas 26:15, o texto fala assim, ó: fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos de muralhas para atirarem flechas e grandes pedras, o que eu mencionei para vocês agora há pouco. Divulgou-se a sua fama, ó, aqui, até muito longe. A galera tuitou geral aquela época, meu irmão, em pedra, pombo correio voou para um monte de galera, aí recebe a mensagem, o negócio foi hard. Porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Aqui então você vê que Uzias para nós hoje é um retrato do sentimento que há no coração de muitos que buscam ao Senhor apenas por interesse. São pessoas que infelizmente têm e existem. São aqueles que buscam ao Senhor apenas para alcançar o que querem. E quando conseguem alcançar, Deus acaba se tornando descartável. Deus acaba se tornando de lado. Aqui você vê que foi o que aconteceu com Uzias. Você vê que o Senhor moveu na vida dele poderosamente. Nós acabamos de ler, coloca para mim aqui, ó. Divulgou-se, porque foi maravilhosamente ajudado. Quem que ajudou ele? O Senhor. O Senhor ajudou ele maravilhosamente. Então enquanto o Senhor estava ajudando ele, top, tô dentro. Mas a hora que ele conseguiu o que ele queria, Deus, eu não preciso de você, eu me tornei forte. E aqui, amada igreja, se nós olharmos, muitos infelizmente agem assim. Acabam caindo nesse erro igual de Uzias.
eles acabam vendo, igual Uzias alcançou o sucesso, e Deus agora se tornou descartável para eles. E eu falo, gente, como quem já viu muito isso acontecer no meio da igreja. Eu falo como eu já vi muito isso acontecer no meio da igreja. As pessoas chegam, elas chegam do jeito errado, muitas vezes, e aqui prestem atenção em mim que eu vou explicar para vocês. Muitas pessoas vêm com a motivação errada. Elas vêm com a motivação que elas querem que Deus resolva o problema delas. Legal, aí nós ministramos para elas. Não é apenas isso, existe algo a mais. Você precisa buscar Deus, não pelo que Ele pode oferecer apenas, mas por quem Ele é. E o que você pode se tornar igual ao Senhor, transformado, libertado. Quando a pessoa entende e ela muda a chave, ela vai e ela vive algo diferente. A questão é quando a pessoa vem e não muda ou não quer mudar. Aí eu falo para você que complica, porque ela está sempre buscando a Deus para que Deus venha resolver os interesses dela, resolver os problemas dela. Não importa, Deus, as decisões que eu tomei, não importa as escolhas que eu fiz, a tua palavra fala que o Senhor me ama e ponto final, eu quero que o Senhor resolva o meu problema agora. Isso é Uzias. É alguém que não busca Deus por quem Ele é. São pessoas que não querem a face do Senhor, querem as mãos do Senhor, aquilo que o Senhor pode dar, aquilo que o Senhor pode oferecer. Pessoas que estão no desespero profissional, clamam, pedem jejum, oração, campanha, aciona intercessão, reunião com o pastor. Vamos lá, vai ter culto. É a primeira pessoa a chegar, chega antes da primeira pessoa do culto, está no portão já, porque aquele desejo, é aquela fome. Tem seminário, eu quero estar envolvido. Tem o que? Tem ministério, eu quero estar junto. Tem isso, eu quero estar lá. O que vai ter? Eu quero estar junto. Na hora que ela conseguir, agora ela seleciona que culto que ela quer ir. Antes ela vinha a todos os cultos, agora a correria dela é demais, porque ela está sendo muito abençoada por Deus. E o Deus que abençoou ela já não é mais um cara tão importante, porque agora a bênção que Deus está dando para ele é mais importante do que o Deus que abençoou ele. E agora ele seleciona. Pô, cara, não dá para ir todo culto. Vamos fazer o seguinte: vamos domingo, tá bom. Não, domingo é muito, minha vida está muito corrida, Deus está me abençoando demais. Não dá. Então foi o seguinte: eu vou apenas no culto da ceia. Bacana, culto de ceia, toma ceia, garanto o mês inteiro. Deus conhece o meu coração, eu busco Ele no carro. Eita glória. Põe uma Cassiane, Deus vai à frente e abrindo o caminho. Vai contigo lutar, Ele abre as portas, mas ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha. E o cara tá lá, uou, ô irmão, e o culto? Tá uma corridão. Quando der nós, a intensidade não é mais a mesma, porque ele conseguiu o que ele queria. Ele conseguiu o que ele queria. A irmã estava lá para titia, passava o tempo, sonhava com o bofe de Jesus, peitoral liso, depilado, axilas raspadas, pernas torneadas iguais às minhas, aleluia, bíceps estourando. É aqueles que compram camiseta na Renner, na sessão infantil, para poder ficar apertadinho, aleluia. Amor, aonde você vai? Sessão para homens. Não, você não me conhece? G infantil, tem que pular o braço. Aí conseguiu o casamento, está muito corrido, não consigo mais ir para a igreja. Não ora como orava antes, não busca como buscava antes. Deus virou quase que um amuleto, soluciona os meus problemas. Bum, zaragadem, zaragadum, cadê o Deus que move tudo? Moveu, eita glória, obrigado, aleluia. Quando der, eu vou contigo. Esse aí é Uzias. Esse aí é Uzias. Uzias é alguém que está atualizado no BBB, mas não sabe nem quais são os nomes verdadeiros dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Não sabe. Só sabe que é Sadraque, Mesaque e Abednego. Não sabe nem o nome dos caras. Sabe nem quem é Jesus.
não sabe nada de Bíblia, mas são pessoas que tiveram uma grande intensidade para um dia receber a bênção de Deus. E hoje, igreja, está cheio de gente assim. Eu sei, cara, eu cresci em um lar cristão, eu sei o que eu estou falando. Vejo gente que chega assim, ó: Deus de promessa vai cumprir na minha vida, a palavra fala, vai cumprir. Não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a palavra do Senhor. Faz o que quer, do jeito que quer, da maneira que quer, e Deus é obrigado a mover. E tem aqueles que vêm, Deus move, ao invés de ela agradecer, agora não tenho mais tempo para o Senhor. Irmão, se isso está acontecendo na sua vida, ore e se posicione, porque isso não pode mais governar dentro de você. O Senhor tem que ser o primeiro. Você tem que buscar Ele por quem Ele é. As bênçãos te alcançarão. Não estou falando que você não pode orar para que Deus venha a mover, não é isso, mas não coloque isso em primeiro lugar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você coloca Ele em primeiro lugar, Ele fala: eu vejo alguém que deseja buscar a minha face, não apenas as minhas mãos, e essa pessoa eu vou mover poderosamente na vida dela. E quando Ele mover, não seja alguém como Uzias, que viu o Senhor mover, mas largou o Senhor no meio do caminho. Uzias largou o Senhor no meio do caminho. Coloca o texto lá que nós lemos o último, por favor. Quando se tornou forte. É aqui, quando ele se tornou forte. Quando ele se tornou forte. Já me acho, estou forte, estou bem. Para quê? Consegui, acabou. Não esquece quem te deu fôlego de vida. Não esquece quem foi que te viu antes da sua mãe te ver. Não esquece quem foi que desenhou você antes dos seus pais saberem quem você era. Você não é um erro, você não é um acaso. O Senhor te viu antes de você ser gerado. Ele tem um plano e um propósito para você. E eu e você temos que ser eternamente gratos ao Senhor e aquilo que Ele pode mover e fazer nas nossas vidas. Dê uma salva de palmas ao Senhor bem forte, aleluia. João 4,23, são esses que o Senhor busca. 4,23, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O Senhor procura adoradores e não bajuladores. O Senhor procura pessoas que desejam a face dEle, pessoas que desejam ser tocados por Ele. Ele sabe, conhece as intenções do nosso coração. Ele sabe, conhece quando eu e você estamos buscando Ele apenas por interesse. Eu falo para você, se a sua motivação é apenas essa, reveja. Você precisa rever os seus passos. Outra coisa que eu vejo na vida de Uzias, que simboliza para nós hoje, e essa aqui, segura. Uzias simboliza a autossuficiência, simboliza alguém que tem orgulho e falta de compromisso com Deus. Porque 2 Crônicas capítulo 26, 16, diz assim, ó: mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. A hora que ele viu, havendo-se já fortificado, exaltou-se o coração. É aqui, ó. É aqui dentro. Aqui dentro. Veio para fora. A hora que ele subiu, uau, cheguei, foi. É o meu braço, é a minha mão, são as minhas habilidades. Sou eu. Uzias fala de alguém que são aqueles que não reconhecem o erro. São aqueles aonde tudo e todos são os errados, mas ele jamais. São aqueles que não reconhecem que precisam mudar. Meu irmão, todos nós precisamos mudar. Ninguém que está aqui, inclusive eu e a pastora, podemos falar, eu não preciso mudar. Todos nós precisamos mudar. Só que tem gente que acha que não precisa mudar, porque ela já é a pessoa. No casamento, os casais se destroem porque eles não se abrem para serem transformados. Orgulho. Pessoas que continuam no pecado, no erro, e querem enganar pessoas, pastores, líderes, o que for, pai, mãe, o que for. É orgulho, não quer abrir. E as pessoas muitas vezes elas continuam achando que elas estão fazendo o certo, estão abafando, mas na verdade elas estão indo igual Uzias para a própria ruína.
E elas não conseguem enxergar isso, que a atitude delas vai trazer destruição, vai trazer ruína, mas ela insiste. Por quê? Porque o orgulho grita mais alto: eu não vou abrir mão, eu entrei para ganhar, eu vou ganhar. Então fica à vontade, é a tua vida e não a minha. Eu decidi quebrar isso na minha vida há muitos anos atrás. Aqui são aqueles que dizem que são autossuficientes. Pô, na boa, você tem que tudo falar com o teu pastor? Você tem acesso a Deus, cara. Por que você vai falar com o teu pastor? Por que você vai falar com o teu líder? Para. Isso é papo das antigas de nego querer controlar você. E eu concordo que teve muito disso. Mas eles falam: para quê? Você tem acesso a Deus como Ele. Ele erra como você. Ah, já virou autossuficiente. Já virou o último biscoito do pacote, como diz o carioca. Já virou a última coca do deserto. Já sou o cara, tchan, mega crente. Pessoas que agem assim, elas estão indo para a própria ruína. Eu não falo aqui como alguém de qualquer maneira, meu irmão. Eu só estou há 15 anos à frente de ministério. Só 15. A minha filha e meu filho eles querem fazer umas coisas que eu olho e falo: filha, quantos anos você tem? Eu tenho 10, papai. Então, o papai só tem 30 a mais. Só de olhar para você, eu já vejo o que está fazendo. Então não queira achar que você é mais esperta que o papai. Tá bom, papai. Se não, filha, nós vamos ter que trocar uma ideia lá no quartinho. Se é que você me entende. Papai te ama. Love you. Tcharam. Check. Para que falar com o pastor? Para que falar com o teu líder? Posso dar uma dica? Olha só que legal. Foi exatamente o que Satanás fez com Deus. Eu não preciso mais dele. Eu sou autossuficiente. Eu vou subir acima do Altíssimo para receber a adoração. Ele fez isso. Foi o que ele falou com Adão e Eva. Mas você não pode comer o fruto? Não, você não vai morrer. Você vai se tornar igual a Deus. Que babado, amiga. Eu vou ser igual ao Altíssimo. Então eu quero autossuficiência. E a pessoa vai caindo no engano. E ela acha que está abafando. Não, hoje os tempos mudaram. Hoje a geração é mais moderna. Meu irmão, pode passar tempo, pode passar o que for, a palavra do Senhor nunca muda. Deus nunca muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. Então as pessoas podem tentar achar meios e formas de querer mudar ou fazer o que Deus quer. Mas Deus nunca muda o padrão que Ele trabalha. Deus nunca muda o padrão e os princípios que Ele estabeleceu. Se você e eu queremos seguir dessa maneira, podemos ficar à vontade, mas nós colheremos consequência. Mas uma geração que se levanta para caminhar o caminho, o princípio e a verdade do Senhor, são pessoas que falam: Senhor, eu preciso de direção para minha vida, eu preciso de alguém me ajudando, eu não sou autossuficiente. Eu entendo que são pessoas que erram e falham como eu, mas eu também entendo que o Senhor estabeleceu princípios, e eu preciso caminhar segundo os teus princípios, para que a tua glória venha sobre mim. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Porque hoje é um tal disso: pastor para quê? Pastor para quê? Apóstolo para quê? Vou ler para você para que existe isso. Efésios 4:11. Aonde que está isso, gente? Isso é Antigo e Novo Testamento. Quando? Novo Testamento, tem certeza? É depois de Jesus isso? É nova aliança? É na graça? Uau, vamos ler então. Vem comigo. Efésios 4:11 em diante. Ele mesmo, está falando de Jesus. Ele mesmo concedeu. Quem concedeu? Jesus. Jesus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. 12. Com vista ao que, gente?
com vista... Então, peraí, vamos lá. Jesus estabeleceu todos aqueles 5 ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoamento fala de cobertura, fala de trabalhar, fala de ajudar, fala de ministrar. Então Jesus estabeleceu aquela galera que nós acabamos de ler, a fim de ajudar os santos. Para quê, gente? Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então os pastores, os apóstolos foram estabelecidos pelo próprio Senhor Jesus com a finalidade de ajudar a igreja. Só que muitos na igreja se acham autossuficientes. Você acha que eu acordei um dia e falei, quero ser pastor? Você acha que foi isso? Claro que não. Algo foi gerado dentro. Continua o texto, versículo 13, coloca para mim por favor. Até que todos cheguemos na unidade da fé. Gente, para e pensa aqui. Nós já chegamos nesse lugar aqui, sim ou não? Sim ou não? Não. Até que todos cheguemos na unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus. Os caras não sabem nem quem é Jesus, imagina o pleno conhecimento do Filho de Deus. O cara não sabe nem quem são os 12 discípulos. Não sabe nem quem substituiu Judas. O que dizer no pleno conhecimento do Filho de Deus? Mas se acham autossuficientes. E isso é muito delicado. A perfeita varonilidade, a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Próximo, agora para quê? Para que não mais sejam como quê? Meninos agitados de um lado para o outro, levado ao redor por todo vento e doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao... O que ele está falando? Ele estabeleceu 5 ministérios com uma finalidade: conduzir aqueles que estão perto, os santos, os que escolheram o Senhor Jesus, a fim de trabalhar neles, ajudar eles. Para quê? Unidade na fé, para crescer em conhecimento, para ter maturidade, mas também para não ser levado, agitado, qualquer lado, por qualquer erro. O que significa isso? Alguém que não sabe quem é, e não está firmado e não é cuidado, qualquer vento que sopra, ele está dentro. Agora não tem mais igreja. Uau, era isso que eu queria. Não, agora tem igreja, mas não tem mais pastor. Uau, não, nós não somos mais igreja, nós somos um ajuntamento e nós temos mentores. Uau, não, agora não são mais isso. Agora você pode fazer o que você quiser. Uau. Bem-vindo ao mundo de hoje. Você não precisa mais de pessoas, você é autossuficiente. Jesus fala contigo aonde você quer. Mas não é o que nós acabamos de ler. Ele estabeleceu pessoas para estarem juntos. Eu vou ajudar vocês a gravarem os 5 ministérios. Vou ajudar vocês a gravarem os 5 ministérios. O dedão, repete comigo, o dedão é o apóstolo. O apóstolo, ele consegue tocar todos os outros ministérios. Ele tem a graça e o fluir de tocar todos os ministérios. O dedo indicador, ele é o profeta, é aquele que aponta a direção. O dedo do meio, você achou que eu fosse fazer o do meio, né? O dedo do meio, ele é o mais alto, fala do evangelista. O evangelista é o cara que tem a graça de alcançar maior número de almas. O dedo anelar é o pastor, porque ele casa com a igreja. Ele quer ver a igreja transformada. O dedinho mindinho, ele é o mestre, porque ele consegue entrar em lugares e arrancar sujeiras do ouvido, para que nada venha interromper e as pessoas tenham clareza daquilo que Deus quer mover no coração delas. Isso é os 5 ministérios. Os 5 ministérios, ele vem da parte do Senhor para ministrar a minha, a sua vida. Se eu cheguei até aqui hoje, estamos vivendo como família, como casal, o que Deus falou, é porque eu entendi que existe um apóstolo na minha vida, existe uma visão da igreja. Eu entendi que existe um pastor no estado, que é o meu pastor Marcelo Bigardi, tem uma direção para minha vida, que durante 14 anos caminhei do lado dele, e eu ouvi a frase mais incrível que eu pude ouvir do meu pastor: Sal, eu não tenho nada contra você, porque durante 14 anos nós nunca tivemos uma vírgula sequer. Só 14 anos. Eu nunca sentei numa mesa para tretar com o meu pastor, nunca sentei numa mesa para questionar meu pastor. Eu simplesmente entendia, e aquilo que eu via, que o Senhor queria ministrar, eu ia para o joelho, eu ia orar. Eu não fazia mutim, não fazia rebelião, fala com um, fala com o outro, fala com isso, fala com aquilo. Não, porque isso não vem da parte de Deus. Então flui
porque você entende que você está debaixo de uma cobertura. Só que a geração de hoje não. É uma geração que eu vejo igual minha filha Bianca, se acha autossuficiente, mas lá no fundo nós vamos ver quem vai permanecer até o fim. Porque não adianta nada eu falar que eu sou bem hoje, o que vai valer é o final. Aí a gente conversa. É o que eu falo para a galera: se eu estiver errado, daqui 5 anos nós vamos ver o que vai acontecer. Daqui 10 anos a gente troca ideia. Porque o que vai provar tudo é o tempo. Então aqui nós vemos isso. Uzias, para a gente poder finalizar, ele simboliza alguém, ou aqueles que querem fazer ou ser o que não foram chamados. E aqui eu quero te explicar, porque dentro desse ponto eu vou abrir 2. Então Uzias são aqueles que querem fazer ou ser o que não foram chamados por Deus. 2 Crônicas 26:16 diz assim: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo para queimar incenso no altar de incenso. Até aqui. Aqui que aconteceu, não era função dos reis fazer o que ele quis fazer, era função dos sacerdotes separados por Deus. Mas quando a pessoa se acha autossuficiente, ela quebra princípios, ela quebra a cadeia de autoridade, ela quebra o que for, porque não interessa. Deus fala comigo e ponto final, e eu faço o que eu quero. Esse é Uzias. Esse é Uzias, que não entende por que ele foi chamado. Ele quer o que ele foi chamado e tomar o dos outros, tomar geral, aquilo que Deus nem foi. E eu quero rachar aqui em 2. Primeiro, aqui nós podemos ver que são aqueles que desejam agir na força do próprio braço e passando por cima de tudo e todos. São pessoas que passam por cima de princípios, são pessoas que passam por cima da visão que Deus deu para a igreja. São coisas que elas simplesmente estão nem aí, não interessa. Deus fala comigo e ponto final, não importa o que você acha. E se nós olharmos, se existe um homem que tinha muito para agir na força do próprio braço, foi Davi. Davi foi ungido pelo Senhor para ser rei no lugar de Saul. Saul tentou matar Davi várias vezes. O dia que Davi tem a oportunidade, que Saul foi aliviar o ventre, até na Bíblia tem isso, foi dar uma aliviada no ventre, né? Eu ia fazer a brincadeira, mas vou parar aqui. Parei aqui. Os amigos de Saul, os guerreiros de Saul chegaram para os guerreiros de Davi, os amigos de Davi chegaram para Davi e falaram: Davi, os amigos falaram: Davi, o Senhor hoje te entregou Saul nas tuas mãos. Olha o que eles falam: o Senhor te entregou. Foi o Senhor que falou, sim ou não? Não. Eles falaram em nome de... E tem muita gente hoje assim. Deus mandou falar para você, Deus mandou dizer para você, só que não é Deus que está falando, porque Deus não quebra princípios. Deus mandou, vai, Davi foi. Imagina Saul, meu irmão, a minha cabeça pensa tanta coisa. Será que saiu uns pum alto? Será que saiu alguma coisa? Sei lá, eu fico pensando 1000 coisas. Mas Davi chegou até Saul. Ele cortou as vestes de Saul, mas não matou Saul. Porque Davi entendeu, olha só o que Davi falou, 1 Samuel 24:6, grava isso no seu coração. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa a meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois ele é ungido do... Meu irmão, humanamente falando, para aqui. Humanamente falando, Davi tinha razões de matar Saul, sim ou não? Sim. Mas ele não caminha pelo eu carnal, o rei carnal. Ele caminha pelo rei celestial. E o rei celestial fala: quando você vê uma situação, você não age na força do próprio braço, você dobra o joelho e ora para que o Deus do impossível mova naquela causa. É isso que eu aprendi, é essa a escola que eu vivo.
todas as questões que a pastora e eu, nós nos envolvemos e passamos várias situações que pessoas se levantaram contra a gente, caluniaram, falaram mentira, desde Curitiba, tudo que nós vimos, é uma coisa que nós aprendemos. Dor de cotovelo, pastor? Não, joelho no chão. O cotovelo está aqui. Joelho no chão. Deus, que a tua verdade venha. E adivinha? Check. A verdade vem em todas. Todas. Só que até chegar a verdade, vou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus. É fácil? Não. Não é fácil. Mas eu não passo por cima de princípios. Eu não quebro princípios. Por quê? Porque eu não quero trazer maldição para a minha vida. Eu não quero trazer maldição para a minha vida. Não quero trazer maldição para a minha vida. Eu lembro de uma menina que chegou em Curitiba uma vez. Uma jovem, né? Porque o jovem chega àquela fase que tipo assim, ele se acha autossuficiente, só Deus fala com ele, né? Ela vai no secreto e tal, e tipo assim, ela é a pessoa que Deus colocou no planeta para revolucionar o mundo. Pastor, queria marcar horário com você. Falei, pois não. Deus me mandou aqui, na minha sala, na minha frente, para dizer que todo bola de neve está errado. Falei, uau. Todo bola de neve está errado? Está errado. Deus me levantou como Che Guevara para poder mudar essa igreja. Desse jeito, meu irmão, a minha vontade carnal é só uma cabeçada de leve. Só uma, bem assim, bem no narizinho. Esse era o meu eu carnal. Esse é o meu Uzias, que queria vir para fora. Falei, não. Falei, sério? Então você é o Che Guevara da glória, enviado por Deus para revolucionar o bola de neve. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Deus me deu visão. Falei, ó, antes que eu ligue por segurança para colocar você para fora, eu vou dizer uma coisa para você. Primeiro, menos. Porque a palavra fala. E aqui está o ponto, gente. Eu falo o que eu acho ou eu falo a palavra? A palavra. A palavra fala que quando os discípulos foram questionados, pregando Jesus, as autoridades queriam parar eles. E Gamaliel se levanta no meio deles e fala assim, galera, é o seguinte, se esses caras não são de Deus, não vai conseguir ir para frente isso que eles estão fazendo. Não vai dar certo. Porque não é da parte de Deus, então vai dissolver. Agora, se é de Deus, não entre na frente, porque vocês estarão brigando com Deus, não com eles. Eu falei para ela, querida, deixa eu falar uma coisa para você. Você me fala que algo está errado. E nós estamos agora naquela época, devia ser um 2015 para menos. Eu falei, nós estamos desde 98, 99 como Ministério Bola de Neve que Deus deu para o apóstolo Rina. Nós estamos alcançando aproximadamente 400 igrejas no Brasil e fora do Brasil. Vidas estão sendo salvas, pessoas estão sendo batizadas, jovens estão sendo libertas, famílias estão sendo restauradas. Nós estamos vendo fruto acontecendo e você está dizendo que tudo está errado? Está errado. Eu falei, então me fala o que está acontecendo, porque esse errado está sendo bom. Porque está tudo acontecendo do jeito que Deus falou. Eu falei para ela assim, vamos fazer o seguinte, daqui 5 anos nós conversamos, pode ser? Ficou revolts, que a geração de hoje não sabe argumentar, fica revolts. E olha só o que Deus está fazendo. Só no final do ano, aqui nos nossos irmãos paraguaios, se eu não me engano foram 6 ou 10 missionários enviados para novas cidades. Pessoas sendo transformadas e restauradas. Isso é Deus que move de forma sobrenatural. Pode aplaudir Jesus bem forte, aleluia. Pastor, e essa irmã? Sei lá. Nunca mais vi na vida. Espero que ela tenha mudado e seja alguém que permaneça fiel. O tempo mostra, meu irmão. O tempo mostra. O fator tempo mostra tudo. Será que eu conto?
Eu passei isso aqui, na antiga igreja. Após a nossa conferência profética, de poder e de unção. Quem estava na primeira conferência profética? Tinha Deus ali, sim ou não, gente? Mas sabe o que falaram para mim, na minha frente, junto com a pastora? O Rina, o Bigarde, o Amaro são todos adoradores de Baal. Falei, opa, como é que é? São tudo adorador de Baal. Tá tudo errado. Eu falei, puxa irmão, mas aí complica, porque nós estamos vendo o reino avançar. Você vai ver, de dedo, você vai ver. O meu Uzias que vim para fora de novo. Aí eu vou com a Bíblia. Aí na hora que eu ia com a Bíblia falar, sabe o que a pessoa falava? Não interessa, não interessa, Deus falou comigo. Eu falei, pô irmão, aí não vale, cara. Aí não vale. Que aí eu vou meter Bíblia, que é a palavra do Senhor, irmão, e você fala que não vale? Porque Deus não é Deus de confu. Ele nunca vai contra a palavra. É só você olhar hoje aqui o que Deus está fazendo. Nós saímos de um lugar onde a nave era 100 metros quadrados. Nós estamos num lugar desse tamanho, onde nós temos vidas sendo alcançadas, pessoas sendo transformadas, famílias sendo restauradas. E muitos de vocês estão fazendo parte disso. E a pessoa vai ter que olhar e falar, cara, pois é, Deus está nesse negócio. E Deus vai estar, porque não somos nós, é Ele. A visão não é minha, a visão é dEle. A vontade não é minha, a vontade é dEle. Eu não estou aqui nessa cidade porque eu falei, não, vou lá. Não, o Senhor enviou. Então não é comigo, é com aquele que me enviou. É a Ele que vai direcionar, é Ele que vai orientar. Então daqui 5 anos nós conversamos, mas até hoje que Ele continue operando de forma poderosa e sobrenatural, que haja vida, transformação e libertação. Pode aplaudir o Senhor Jesus bem forte, aleluia. E como eu falei para vocês, a segunda parte que eu vi aqui é daqueles que querem viver o que não foram chamados para viver. E aqui eu falo para vocês que eu já vi muitos amigos meus passarem por isso. Eu vi muitas pessoas que gostavam de pregar, mas eles não eram pastores. Teve um que eu cheguei para ele e falei, queridão, deixa eu falar algo para você. Eu vejo você falar da outra área, sem ser de pastor, a outra área, de uma maneira que os seus olhos brilham. Mas você está numa cidade para poder implantar uma igreja, e eu não vejo a mesma intensidade quando você fala de pastoreio. Parece que é um peso, é um fardo. Você já orou para ver se realmente isso é da parte de Deus? Será que você não é alguém que gosta de pregar? Está alguém para dar suporte para um pastor ali junto, mas não é um pastor para estar à frente? Ele, cara, nunca pensei nisso, vou orar. Passou um tempo, ele veio comigo. Sal, obrigado, cara. Eu realmente não sou um pastor para estar à frente de igreja. Eu sou alguém para dar suporte. Hoje esse cara está viajando muitos lugares aonde ele dá suporte para vários pastores, aonde ele ajuda pessoas. E ele entendeu, ele faz aquilo que queimava no coração dele e continua servindo ao Senhor de uma forma poderosa e sobrenatural. Mas ele entendeu quem ele era, ele entendeu o que Deus tinha para a vida dele. Então não queira se meter aonde Deus não chamou você para se meter. Não queira se enfiar onde Deus falou para você não se enfiar. Não queira ser o que você não nasceu para ser. Não queira se tornar o que Deus não desenhou para você se tornar. Busque nele para que você viva segundo a vontade dele, segundo o desejo dele, segundo a direção dele. Mas agora, para a gente poder finalizar, o que devemos fazer quando Uzias se levanta? O que nós devemos fazer quando Uzias se levanta dentro de nós? A resposta no próprio texto. 2 Crônicas 26, 17 diz assim: porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza. Não é nego mole, pá, parrudo, sangue nos olhos. Quem sabe que é no Senhor, de maior firmeza. Resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: ai de ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mister. Sai do santuário, porque transgrediste. Nem será isso honra da tua
nem será isso honra tua da parte do Senhor Deus. E naquele exato momento a lepra pulou na testa de Uzias. Pum! O cara que se achava a última bolacha do biscoito, autossuficiente, a lepra pulou na testa. Então quando Uzias vem para fora, o que eu tenho que fazer, pastor? Você vai ter que resistir. Sacerdotes são aqueles consagrados ao Senhor, são aqueles que desejam fazer a vontade do Senhor, são aqueles que não procuram os próprios interesses, mas sim os interesses do Senhor. A hora que Uzias vem querer tomar frente, aqui não, Uzias, aqui tem gente consagrada, aqui não é o que você quer do jeito que você quer, aqui é segundo a vontade de Deus, aqui é segundo a palavra do Senhor, é aquilo que Ele quer. Então aqui você não vai se levantar coisa nenhuma. Vocês pensam que são o quê? Você pensa que são o quê? Nós somos servos de Deus, foi Ele que colocou a gente aqui, nós somos consagrados. Você não, você quer tomar o nosso lugar, e esse lugar não pertence a você, então bata em retirada agora. É isso que eu e você devemos fazer com Uzias, que quer ganhar força dentro de nós. Você vai ter que resistir e falar: chega, aqui não, aqui não. Porque quando tudo isso acontecer, nós vamos poder dizer como Elias disse: na morte do rei Uzias, eu tive a visão, eu vi o Senhor no alto e sublime trono. Não é mais aquele velho homem que governava a minha vida, não era mais um rei carnal, mas agora era um rei celestial. Não são mais as minhas paixões, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, mas agora é a vontade dEle, agora é o desejo dEle. Agora eu tenho a visão daquilo que é celestial, e aquilo que é celestial, e começa a tocar a minha vida, e começa a ver uma transformação. Porque naquele exato momento Isaías falou: ai de mim, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O que estava acontecendo? Ele estava sendo transformado, porque na hora que Uzias começa a se remover e você começa a ver a glória do Senhor, o Senhor começa a iluminar mais áreas das nossas vidas que precisam ser tocadas, que precisam ser mudadas. Então que nessa noite o Senhor venha com a tua luz poderosa, com a tua mão poderosa e sobrenatural, tocando, movendo, agindo sobre cada um de nós. Uzias não reinará mais nas nossas vidas, esse rei carnal não reinará mais nas nossas vidas. O que vai reinar vai ser um rei celestial, vai ser um rei celestial, vai ser o Senhor no alto e sublime trono, com a tua glória, com o teu poder, com a tua majestade, com a tua unção. Então nessa noite, meu irmão, olhe para dentro de você, quais são as áreas aonde Uzias tem governado, quais são as áreas que Uzias está tocando. É hora de você falar: chega, não mais Uzias, eu me rendo para que o rei desse reino venha sobre mim. Senhor, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Venha o teu reino sobre mim, venha o teu reino sobre a minha casa, venha o teu reino sobre o meu chamado, venha o teu reino sobre a minha vida. Eu te agradeço pelas autoridades que o Senhor colocou na minha vida para me orientar, para me direcionar. Eu não quero ser autossuficiente, eu não quero achar que eu sou o dono da razão. Eu preciso de uma cobertura, eu preciso de uma direção, eu preciso que os teus princípios cresçam na minha vida. Eu te agradeço pelo apóstolo Rina, eu te agradeço pelo pastor Bigard, eu te agradeço pela cobertura que ele tem dado. Essa casa pertence a ti, esse ministério pertence ao Senhor. É a tua vontade que vem sobre nós, é o teu reino que vem sobre nós, é o Senhor que governa, é o Senhor quem faz, é o Senhor que opera. Então vem o teu reino, vem o teu reino, vem o teu reino. Eu abro